Voltamos com Cidadania em Debate. Nesta noite a discussão é sobre trabalho e desenvolvimento econômico brasileiro. O nosso convidado é o professor do mestrado de Desenvolvimento Regional da FURB, Ivo Marcos Tais. Algumas atividades, professor, desenvolvidas pelos trabalhadores ainda são resquícios aí de um Brasil escravocrata, né? Como, por exemplo, o trabalho das domésticas, né? Quais mudanças são possíveis para esse tipo de trabalho? Como nós podemos pensar o trabalho, a história do trabalho no Brasil? Bom, o trabalho existe desde que há uma relação sociometabólica que exige que o ser humano, interagindo com o meio, tire o sustento dele para a sua sobrevivência física. Com o advento do capitalismo, isso significou uma separação entre aqueles que eram detentores dos instrumentos de trabalho e os detentores da força de trabalho. Os trabalhadores de um lado, os donos das fábricas, dos meios de produção de outro. Os dois tinham que se encontrar. Então, evidentemente, o dono da empresa contrata o trabalhador. Mas o Brasil nunca foi verdadeiramente capitalista antes dos anos 30. Muita gente argumenta, colegas economistas argumentam, inclusive, que o capitalismo brasileiro é, inclusive, mais recente, de uma data mais recente. Se a gente voltar no tempo, de 1500 a 1822, nós temos um grande período em que o Brasil, colônia, era sustentado por índios, por escravos, por inúmeros detentores da força de trabalho que simplesmente tinham que ceder toda a sua produção para quem controlava a colônia e para os representantes dos donos da colônia, que eram os portugueses. De 1822 em diante, o processo de trabalho continua escravo e só rompe essa relação em 1888, não é? Logo em seguida tem a proclamação da República, mas nesse período nós temos uma mudança interessante. Após a independência, começa um pequeno mercado interno em torno do que seria o eixo mais dinâmico da economia brasileira, que já estava despontando na época, né? Rio de Janeiro, entre Salvador e São Paulo, basicamente. E a partir de fins do século XIX até 1930, esse mercado vai começando a ter a penetração de capital industrial. É com Getúlio Vargas, em 1930, que se dá realmente... O primeiro governo dele, né? O primeiro governo de Getúlio Vargas é que se dá o processo de industrialização, para valer, financiado com as divisas oriundas da exportação do café, né? Então, foi preciso, inclusive, que ocorresse a crise dos anos 30, em decorrência da quebra da Bolsa de 29, para que pudéssemos verificar aí um momento de impulso para a industrialização brasileira. E o Getúlio aproveitou isso bem. Ele fez uma aposta e o Brasil começou, então, a se industrializar de uma forma um pouco mais sistemática do que até então. Agora, para valer o grande surto de desenvolvimento industrial, o que não é a mesma coisa que desenvolvimento social e econômico, né? Desenvolvimento significa muitas coisas. Qualidade de vida, por exemplo, não é uma coisa similar à industrialização. A industrialização, o processo de industrialização não garante a melhoria da qualidade de vida de ninguém, né? Mas vamos lá. A partir de meados dos anos 50, depois da morte do Getúlio, depois do segundo governo de Getúlio, de 50 a 54, já com Juscelino, nós vamos ter um novo surto de desenvolvimento industrial. Até porque o Juscelino vem com uma ideia, né, de fazer coisas mirabolantes, né? E ele vai também buscar, ele vai tentar seduzir o capital estrangeiro, né? Faz isso, sim. Ele faz, né? E aí, esse é um segundo momento? Esse é um momento talvez mais importante para que houvesse um avanço da industrialização no Brasil. Porque antes havia, sim, esse esforço do Getúlio, a que já me referi, mas a partir de meados dos anos 50, com o governo de Juscelino, nós temos o que você acaba de mencionar, os 50 anos em 5, que era um lema muito forte dele, para tentar garantir que houvesse um avanço da produção industrial. E isso era calcado em cima de um planejamento estatal forte, com a presença de recursos públicos do governo federal, mas também de recursos
privados, estrangeiros e privados nacionais. Agora, o detalhe é que o capital privado nacional era o elo fraco. O capital privado brasileiro não era tão forte, né? Então, quem aportou grana nisso foi o Estado, sobretudo com infraestrutura. O planejamento previa a dotação de recursos de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, enfim. E o capital estrangeiro vem e passa a produzir aqui. Isso parecia uma coisa interessante naquele momento, porque geraria, ao mesmo tempo, produção, empregos, né, e impostos. E, portanto, esses impostos financiariam o desenvolvimento brasileiro, porque o Estado conseguiria mobilizar recursos para continuar impulsionando o desenvolvimento. Só que nós vemos que, no final dos anos 50, este modelo que um estudioso chamado Peter Evans chamou de a tríplice aliança, o capital estrangeiro, o capital nacional privado e o capital estatal, chegam num determinado momento em que o estrangulamento é tal que nós não vamos ter condições de garantir a continuidade, pelo menos no ritmo daquela segunda metade dos anos 50, de um desenvolvimento nos mesmos níveis na década seguinte, né? E aí nós temos o desfecho de aumento da inflação, etc., que vão desembocar no golpe de 64, né? E a informalidade, porque o trabalho informal sempre foi um problema que alguns governos tentaram ou sinalizaram a possibilidade de resolver. E, né, o professor começou falando isso, né, a melhoria, olhando o trabalho informal. O trabalho informal de 1910 em diante, ele é muito forte no Brasil, né? Sim. Quem não está na indústria, quem não está trabalhando na zona rural, ele está no trabalho informal, que até hoje, né, nós temos aí. A informalidade, ela acompanha a evolução da economia brasileira muito fortemente. Nós temos a criação da CLT e, portanto, a implantação da carteira de trabalho nos anos 40, e aí a gente tem uma dimensão mais exata de quão formal ou informal é a economia brasileira. No período que vai do governo Getúlio até aproximadamente 64, nós vamos ter um progressivo ganho de formalidade, de tal forma que o trabalhador vai ter cada vez mais chances de ter a sua condição de trabalhador reconhecida, né? Portanto, na forma de uma carteira de trabalho assinada, de leis trabalhistas, de direitos sociais e coletivos respeitados e tudo mais. Isso vai até 64. Dali em diante, desmantela, porque o que acontece em 64 não é simplesmente um golpe militar, mas é, de fato, uma tentativa de rearranjar as forças políticas internas, né, para reduzir as condições do trabalho e fortalecer aquilo que estava se fortalecendo nos anos 50, que é essa aliança entre capital estrangeiro e capital nacional, né? E aí tem uma nova onda de informalização do trabalhador e do trabalho no Brasil. Isso chega até aproximadamente os anos 70, e aí tem uma nova tentativa a partir de 79, com as greves que estouram no ABC, né? Com a formação dos sindicatos, com a criação de centrais sindicais não pelegas, né? Com mais responsáveis e prestando contas ao trabalhador. Então nós temos aí novas condições para tentar resgatar direitos do trabalhador nesse período, dos anos 70 em diante. Uma crise mais ou menos anunciada no início dos anos 80 leva a que o Brasil tenha condições econômicas que desfavoreçam o trabalhador. Mas isso marca, nos anos 80, um novo momento, que é o da mudança do regime, e aí nós temos, a partir de meados dos anos 80, uma mobilização dos trabalhadores e da sociedade civil organizada em defesa de uma nova Constituição. E a Constituinte leva a que, em 1988, tenhamos promulgado uma Constituição que era chamada de cidadã, porque ela recuperava e assegurava novos direitos sociais e coletivos para os trabalhadores brasileiros. Isso, para completar essa história, né, esse histórico até o presente,
vai acabar sendo interrompido de novo com o governo Collor, acentuado pelo governo Fernando Henrique, que realmente reduz todas as possibilidades dos trabalhadores organizadamente defenderem os seus interesses. Isso recupera um pouco a partir dos anos 80, mas eu diria que para quem fez uma aposta de que com Lula se tivesse a recuperação plena daqueles direitos perdidos, a gente pode falar de uma pequena frustração também. De toda forma, é um momento diferente do que aquele dos anos 90 e, portanto, diria que com todos os problemas, os anos da década passada significaram uma tentativa de recuperar os direitos perdidos pelos trabalhadores nas décadas anteriores. Muito bem, vocês perceberam que é um tema vastíssimo, a gente abordou aqui a questão do trabalho, mas infelizmente a gente chega ao final de mais um Cidadania em Debate, programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer aqui a presença do professor do mestrado de Desenvolvimento Regional da FURB, Ivo Marcos Tais. Ele falou sobre o trabalho e desenvolvimento econômico e a gente poderia falar muito mais desse desenvolvimento econômico brasileiro. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também, às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana.